Vamos para o nosso capítulo 2, onde a gente vai tratar um pouco do processo da colonização até a chegada, né, dos holandeses no Brasil com a indústria açucareira, né, alavancando um pouco a indústria açucareira no nosso país e transformando essa indústria açucareira nessa fase da colonização do Brasil numa indústria extremamente forte e de exportação. Nesse momento aqui, na história do Brasil, o Brasil se torna um dos maiores centros de exportação, não só do açúcar, mas dos derivados do açúcar. Bom dia, Eduardo, Henrique, todos aqui que estão na aula. Então, vamos nós, né? Pessoal, todo mundo lembra que no processo de colonização do Brasil, os portugueses chegam aqui em 1500. Mas eles não começam esse processo de desbravamento do território em 1500, né? A gente vai ter esse início praticamente quase 40 anos depois. Alguns historiadores, né, pesquisadores dessa área, dizem que o processo teria começado em 1537. Outros dizem que praticamente se consolidou a partir de 1540. Mas a verdade é que nós temos aqui 35 anos e 40 anos para o início desse processo de colonização. Porque como no primeiro momento não encontraram, né, o que eles queriam, que é ouro e prata, na própria carta de Carvalho ele vai dissertar a Torre de Portugal, as belezas daqui, mas só coloca como possíveis potencialidades, né? Não indica de imediato que tinha encontrado ouro, porque não se sabia onde encontrar esse ouro, a não ser que fizessem expedições do litoral ao sertão para poder encontrar, porque nesse primeiro momento dessa chegada eles não encontraram. E aí a gente tem esse processo de colonização iniciado, primeiro momento, o qual o Brasil vai servir como tintura para atingir os tecidos em Portugal, no qual esses tecidos passam a ser exportados. E depois é que a gente vai ter essa rota aí sendo desbravada pelos bandeirantes, né, até chegarmos ao processo onde nós vamos sofrer as chamadas invasões holandesas e depois os acordos, né, entre os portugueses e holandeses que vão fomentar esse comércio aqui, que é o comércio da produção de açúcar, que é a chamada indústria açucareira, tanto em Pernambuco, na capital de Pernambuco, quanto no recôncavo baiano, respectivamente aí Pernambuco e Bahia. Aqui a gente tem algumas imagens no livro de vocês, né, sobre a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que é o órgão que regula, né, a questão indigenista no país e tenta regular a área de demarcação de terra, a estrutura das aldeias, onde fica cada aldeia, as áreas, né, que pertencem a essas respectivas tribos. E também a FUNAI, ela tenta aí, vamos dizer, ela foi criada, tá, gente, no período da ditadura militar, em 1967, vinculada ao Ministério da Justiça. E aí também, além dessa questão de demarcação, se trabalha em políticas públicas, né, onde tentam, nessas políticas públicas, a resgatar a questão da própria cultura indígena, resgatar a estrutura, né, da língua dos nativos. Então, geralmente, o processo educacional das tribos tem que ser sempre na língua. Então, a própria FUNAI, quando ela foi criada, né, pela ditadura militar, ainda estávamos no AI-4, né, não sei se o AI-5, a missão era proteger as tribos nativas, mas também promover o direito dessas tribos, que o direito deles é assegurado na própria Constituição, que na época não existia. Capítulo 12, Eduardo, capítulo 12. Então, assim, alguns alunos perguntam, professor, em 1967, quando foi criada a FUNAI, tinha aí uma legislação? Não, porque lembra que na ditadura militar, em 1964, se rasga a Constituição e os governos militares passam a administrar o país através dos atos institucionais, né, e dos atos complementares. Esses atos institucionais vão substituir a Constituição, né, que é a Constituição ainda de Vargas, de 34. Né. Então, assim, no geral, nós vamos ter no período da ditadura militar um rasgar da Constituição, aí os atos institucionais eles vão servir como parâmetros de lei para regular as ações do Estado. Nós temos aí, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que foi criada em 1987, e aí nós vamos ter vários embates que vêm até os dias atuais
fogo no Pantanal, fogo em áreas de demarcação, né, de preservação ambiental, e muito se questiona as políticas nacionais em torno do meio ambiente. Por quê? Porque quando essa frente começou a chegar, né, no poder, essa frente parlamentar da agropecuária, muitos agropecuaristas não se preocupam com a extensão das áreas de preservação, né? Eles se preocupam com a extensão das áreas que podem ser englobadas para que eles aumentem aí a quantidade de gado para criar, né? E a quantidade também de soja ou das respectivas plantações que possam ser ampliadas. Então há um embate muito grande, gente, na Câmara Federal, justamente porque as áreas de demarcação federal, né, que são as áreas de preservação, elas devem ser preservadas principalmente pela União. E essa frente parlamentar da agropecuária, que a gente hoje chama agronegócio, que engloba aí a galera que cria gado na região norte e que também produz, né, outras coisas que não seja só gado, né, planta, soja ou outros produtos que sejam para exportação, eles querem aumentar as suas terras, mas muitas vezes para aumentar essas terras precisam desmatar terras virgens. E aí tem os embates, né? Porque algumas terras virgens são áreas de preservação ambiental, ou muitas dessas terras são terras demarcadas pelo FUNAI. E aí a gente tem os embates. Agora mesmo tiveram vários incêndios, ainda estamos com muitos incêndios na região do Pantanal, muitos animais morrendo, outros animais aí ficando com sequelas, onças, uma onça que foi pega e ficou até em cativeiro porque ela não tem mais como voltar para o habitat dela. Então, assim, é a ação humana, simplesmente por um processo de desenvolvimento que acaba matando, né, a fauna, a flora, destruindo por um processo de desenvolvimento, um processo de expansão territorial para a produção de gêneros alimentícios ou para a questão da criação bovina. Então, assim, as prioridades, geralmente, né, dessa frente parlamentar que está no Congresso até hoje, porque toda eleição presidencial, ela vem junto com as eleições de senadores e com as eleições de deputados federais. E muitos brasileiros votam nessa galera, né, que representa aí o agronegócio ou a agropecuária. E nesse sentido, pessoal, o que se espera dessas frentes é que se trabalhe mesmo a legislação que seja mais coerente com a sustentabilidade, com o consumo consciente, a regulamentação fundiária, porque muitas dessas terras onde são criados gado ou onde são plantados, né, elas aumentam o tamanho, mas elas não são regulamentadas, ou seja, elas pertencem ainda ao Estado. E aí fica aquele embate, como é que essas pessoas conseguem expandir suas terras se as terras não são delas? É outro problema, né? Porque falta fiscalização do Estado, falta fiscalização realmente em todos os sentidos, onde cria-se aquela ideia de grileiros e poceiros, porque quando eu aumento uma terra e aquela terra que eu tomei para mim não é minha e ela não tem a regulamentação fundiária, significa dizer que aquela terra eu tomei. E aí, gente, a apropriação indevida de terras, aí entra naquele processo de poceiros, pessoas que tomaram terras de outras pessoas. Então, assim, tá tudo errado, né? E essa frente, ela luta para tentar regulamentar tudo isso. Só que de uns tempos para cá, a gente percebe que a luta não é totalmente por isso aqui, né? Algumas das lutas dessa frente deveria ser realmente isso que está no livro de vocês, né? Aumentar as áreas indígenas ou simplesmente demarcar as áreas indígenas, demarcar as áreas das comunidades quilombolas, que são as comunidades negras, mas hoje, simplesmente, gente, há uma competitividade muito grande, uma competição entre os ricos, principalmente na região norte, contra nativos, porque se invade as terras dos nativos, a galera que quer ouro aí invade a terra dos nativos para buscar esse ouro, e os nativos muitas vezes não tem como se defender. São os poceiros que entram nas áreas dos nativos aí para aumentar as suas posses, né? A gente tem os grileiros, que são aquelas pessoas que tomam realmente as terras à base da bala. Então, assim, a região norte é uma região cheia de disparidades.
Então, nesse sentido, a gente tem que analisar tudo que ocorre no Brasil de antes e no Brasil de hoje, porque a verdadeira terra, ela não nos pertencia, né? A nossa terra, que hoje a gente diz que é nossa, ela tinha dono. E desde o processo da colonização, que já começou errado, a gente já começou um processo assim de violência contra essas populações. Aí a gente tem um pouco da história da medida provisória número 111, de 21 de março de 2003, né, convertida na lei número 10.678, no qual promove a igualdade racial da presidência da República. Né? A questão aqui da lei da igualdade racial, que torna todos nós iguais, independente da raça. Professora, mas isso aqui não tinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Tinha, a declaração, todos os países assinaram. Hoje a ONU, ela tem, inclusive, a Organização das Nações Unidas, ela tem, né, um pessoal que trabalha especificamente dentro dessa estrutura dos direitos humanos, mas estava na resolução da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas boa parte dos países não tinham dentro da lei, dentro das suas regulamentações, dentro dos seus códigos de direito, não tinha uma lei que reprimia quem recriminasse pessoas por ter raças diferentes, por ter credos diferentes, não tinha essa punição. Então, no Brasil hoje é crime se você age com racismo em relação a negros, em relação a nativos, né, que são os nossos índios, em relação a gays, porque a raça é única, né, a raça é humana, então nós temos que nos respeitar enquanto raça, nós só temos uma raça, as etnias são diferentes. E aí o que ocorre diante disso? Aqui no Brasil ocorria muito preconceito. Isso vem desde o processo da colonização, mas não é culpa do colonizador, é culpa do povo brasileiro que ao longo dos séculos foi assimilando um conceito preconceituoso de discriminação, né, onde se coloca aquela identidade de que eu sou melhor, os outros são piores e assim vai. Uma nação que quer se desenvolver, gente, ela não pode jamais enxergar os seus como diferentes. Nós somos realmente iguais e precisamos nos respeitar enquanto iguais. Então, assim, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles chegaram através do século das expedições, né? Século XVI. Entre o século XVI e XVII, gente, a Europa vai viver o boom das navegações, né? Que são as navegações ultramarinas, onde se começa a perceber que tem que se desbravar novos mundos para tentar enriquecer essas nações europeias. E num primeiro momento, Portugal, ela percebe que a Inglaterra ela detém esse poder, inclusive era a senhora dos mares, né? A Inglaterra conseguia as especiarias indianas, e a Inglaterra lucrava muito com esse comércio marítimo. Então Portugal começa a pensar nessas possibilidades, começa a fazer os primeiros navios, as primeiras embarcações, não tão modernas, mas começa a fazer os estudos náuticos, cria a escola de Sagres para, né, tentar colocar em prática o plano do desbravamento de novos territórios e principalmente chegar àqueles territórios que já eram explorados pela Inglaterra, porque se a Inglaterra ganhava muito dinheiro com as especiarias que conseguia, então a tendência era, se a gente conseguir chegar em terras que tenham, né, especiarias parecidas, a gente também vai lucrar. Foi nessa intenção que acende o alerta aí na Península Ibérica, que especificamente nós estamos falando de Portugal e Espanha. E aí Portugal começa a fazer essas expedições, começa a fazer esses estudos. Só que na Espanha nós vamos ter Cristóvão Colombo, né, chegando, lutando, né? Ele chega na América primeiro, ele luta lá na Espanha para ter uma expedição aí paga pelo governo. Só que o governo demorou muito para ajudar nessa expedição de Cristóvão Colombo. E aí Colombo acaba vindo, depois de muito, quase estimulam-se os historiadores, que foi entre 5 a 7 anos para o governo espanhol ajudar nessa expedição. Então, quando ajuda, né, o Cristóvão Colombo vem para a América, especificamente ali ele chega na América, onde hoje tem a América Central, as Ilhas Caribenhas, e chegando na América, pouco tempo depois ele vai falecer, mas o legado dele ficou na história, né? Porque quem vem depois dele vai ser o Américo Vespucci, vem nessa expedição. E por que a tia Jana está falando da Espanha? Porque vocês já estudaram até nos capítulos anteriores que a Espanha chegou primeiro aqui na América.
quando a gente fala desses traços do século XVI, das grandes navegações, a gente está falando não só dos portugueses, mas dos espanhóis que chegam aqui primeiro. Por que os espanhóis chegaram na América, aí você vê o mapa do Brasil, chegaram pelo lado esquerdo, né, precisamente aí na América Central, por conta do Tratado de Tordesilhas, eles só podiam chegar ali por aquele lado. E a intenção dos espanhóis, assim como a intenção dos portugueses, era chegar às Índias. Os espanhóis pretendiam cruzar o oeste aí do Pacífico, se não me engano, do Pacífico, para poder chegar, né, ao continente africano. De repente chegaram na América. E aí o Américo Vespucci depois vem, e aí no entanto a América recebe até o nome dele, por causa, né, de ele ter desbravado, porque ele vai desbravar o restante do território na América Hispânica. Aqui no lado do Brasil, nós vamos ter os portugueses tentando fazer as expedições para cruzar o Cabo das Tormentas, né, e chegar aí em Calicut. Só que, na verdade, eles não chegam a Calicut, as ondas do Atlântico, né, as marés, as correntezas do Atlântico acabam trazendo eles para a costa nordestina, né, para a Bahia, especificamente. E aí, dentro dessas expedições, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, se traziam os padres jesuítas para catequizar. Mas, no geral, se pensava numa movimentação desse comércio lucrativo em torno justamente dessas especiarias, que eram tão lucrativas para a Inglaterra e tinham muito valor, tá, gente? Durante o século XVII, é necessário que o aluno entenda que aqui a gente já tem um sistema de moedas. A gente não tem a gente começa esse sistema na Baixa Idade Média, né? Só que na Baixa Idade Média a gente tem esse sistema, só que não era ainda esse sistema monetário que nós vamos ter na Idade Contemporânea, né? Que começa na Idade Moderna. Aqui nós estamos na Idade Moderna. Então, esse sistema de moedas já tinha, né? Só que, por exemplo, como no Brasil tudo é muito distante, a gente não vai ter esse sistema de moedas circulando no país em período colonial, tá bom? Então, assim, no geral, as grandes navegações, elas vão promover o monopólio dos estudos, né? Porque, aparentemente, nós temos cidades portuárias que detêm o comércio, né? Como a Itália, ela vai ter a Veneza e Gênova, né? Gênova e Veneza como um dos grandes portos. Então, as cidades que eram mais portuárias eram as cidades que ganhavam dinheiro porque eram cidades onde os navios ali atracavam. E aí a gente já tem aquela ideia, né, a partir da Idade Moderna, de que as cidades portuárias são cidades que, no geral, se abrem mais às exportações. Na toa que, por exemplo, Teresina, se tivesse saída para o mar, né, tivesse um porto, talvez a nossa economia fosse maior. Por exemplo, o estado do Piauí até hoje não tem um porto. O porto de Luiz Correia, ele nunca foi concluído, né? Já vieram várias vezes verbas, e essas verbas, ninguém sabe onde foi parar, né? Chamadas aí, lavagem de dinheiro. A galera aí deve ter colocado esse dinheiro em algum lugar, não sei onde. A verdade é que nós não temos porto, quem vai Luiz Correia, principalmente na praia de Atalaia, vê o porto lá, né, as edificações, mas o porto nunca foi nem para frente nem para trás. E por causa da falta de um porto, né, todas as nossas exportações precisam sair via transporte rodoviário, transporte de carga, e saem via porto de Suape, em Pernambuco, e de Pecém, no Ceará. Então demora muito para as exportações serem escoadas para fora do país, porque só pode ser escoada via mar. Então até chegar nos portos de destino, demora muito. Principalmente a nossa soja, que é produzida aí na região de Uruçu. A região sul produz muita soja, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, o Piauí é o segundo maior exportador, só perde para Santa Catarina, justamente porque Santa Catarina tem porto e nós não temos. Então, é só por isso que a gente não tem porto e utiliza os portos de outros estados. Então, no geral, gente, os reinos ibéricos, da Península Ibérica, vão buscar essas rotas, e aí não precisa nem dizer quais são os reinos da Península Ibérica, né? Espanha e Portugal. E todas elas vão buscar novas rotas envolvendo os oceanos Pacífico, Atlântico e o Índico. Portugal, como sempre, né, vai ser o que mais vai investir, por conta até das escolas náuticas, né, escola de Sagres. E é nessa estrutura de investimento que ela vai formar novos marinheiros, que a gente já chama marinheiros, né, mas aqui se falava
né, desbravadores. Então, assim, no geral, a gente tem essas formações que vão do século XVI até o século XVII. Alguns historiadores analisam, não, mas começou no século XV. Começou no século XV, mas a expansão portuguesa, quando a gente avalia, principalmente a chegada no Brasil em 1500, a gente avalia já como século XVI, tá? Então, assim, essa galera também vai chegar não só no Brasil, né? Eles vão chegar também em outros continentes. Né? Vale ressaltar aqui que eles chegam na costa africana, os portugueses vão conquistar a ilha de Ceuta, né, no norte da África, vão dominar muitas possessões na África. A gente vai ter aí as Antilhas, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, vários países onde hoje, eu estou falando país, tá, gente? Mas naquela época não eram países, eram chamadas possessões, que vão, inclusive, produzir muitas coisas que o Nordeste aqui produzia, essas possessões portuguesas também não produziam. E tudo visando um comércio que tinha o Mediterrâneo como um dos grandes mares, né, de saída de mercadorias, saída e entrada de mercadorias. Esse mar Mediterrâneo, gente, é aquele mesmo que na Idade Antiga, né, e quando a gente chega na Idade Média, é chamada pelos romanos de Mare Nostrum, em latim, ou Nosso Mar, porque naquela época já era bastante utilizado para a questão comercial. Em 1415, nós portugueses, vale ressaltar, como eu já falei, eles chegam na África e ao chegarem na África tem as chamadas possessões. E essas possessões vão fazer com que eles aumentem, né, as suas riquezas, porque eles vão tirar das suas possessões as riquezas que essas possessões têm e vão iniciar um processo de exportação. Né? Eles pegam as riquezas dessas possessões e eles levam para serem vendidos no continente europeu. E caríssimos, por sinal, enriquecendo-se e empobrecendo as possessões. Eles tiravam muito, tá, gente? Eles, quando iam em direção às possessões para tirar as riquezas, eles não mediam os esforços. Os esforços não existiam, né? Então, assim, não existiam para... Quando eu digo assim, os esforços não existiam de uma forma pejorativa, né? Porque quanto mais eles investissem na retirada de materiais, de minérios principalmente, ou de riquezas que essas possessões poderiam ter, melhor para eles, porque eles aumentavam suas riquezas e exportavam para outros países da Europa o que eles haviam encontrado nessas possessões. No Brasil, então, quem vai sofrer aí vai ser o pau-brasil no primeiro momento. Né? Gente, nós chegamos aí na chamada rede comercial. Nessa rede comercial, na África, a gente já vai ter um domínio muito grande islâmico. A África ela vai estar passando, desde a Baixa Idade Média, a gente vai ter o islamismo se expandindo ali, tanto pela Península Ibérica quanto pela Ásia, África, e aí na Europa também. Então, quando começam assim, né, a colonização, principalmente aqui no Brasil, que os portugueses começam a ver que tem que trazer negros para serem escravizados aqui, eles vão no continente africano, no primeiro momento eles vão traficar os negros que moravam na costa, só chegavam e pegavam os negros, simplesmente assim. Os negros às vezes estavam moravam ali naquelas regiões e começaram a pegar gente, negros, à torta e à direita. Então, os negros muitas vezes eles não eram nem aprisionados dentro do continente, não. Eles foram roubados da sua patrimônio. Então, é esse o legado que os portugueses deixaram, né? Um legado de dor, de sofrimento para aquele continente. Depois, quando eles percebem que os islâmicos estão por lá, e os islâmicos na época já estavam nesse processo de islamização de boa parte do continente africano, eles começam a tentar comercializar com esses muçulmanos. E esses muçulmanos, eles vão intensificar essa rede comercial. Que rede comercial é essa? Essa rede de venda de escravos. E aí, como é que os muçulmanos vão fazer? Aqui já vai ser um pouco diferente, né? Os muçulmanos vão pegar as tribos que já se degladiavam dentro do território, aquelas tribos que eram dominadas, elas passavam a ser vendidas pelo dominador, e aí quem comercializava os dominados era essa rede comercial, aí, geralmente envolvendo os árabes. Então, por conta disso, os portugueses passam a comprar.
Mas isso vai ser muito tempo depois. No primeiro momento, realmente, nesse processo de escravidão, o português ele vai de uma forma ilegal, né, traficando livros, depois é que eles vão comprar. Então, na África, além do problema envolvendo aí a comercialização de metais preciosos, das chamadas especiarias, aí a gente vai ter tráfico de pessoas, né? Ou comércio de pessoas que lucravam muito mais, porque os negros custavam muito caro. Então não era todo mundo que podia ter um negro, porque eles eram caros, principalmente se eles fossem novos, tivessem dentes rígidos, branquinhos, tivessem o corpo, né, rígido, durinho, as mulheres tivessem seios fartos. Gente, até isso no Brasil nós tivemos um processo extremamente estranho, como a gente já disse, extremamente extremo, né? Onde começa onde hoje a gente chama violência à mulher, nesse período. Porque o que as negras sofriam, gente, elas sofriam não era tanto dentro dos navios, eram quando chegavam, porque nos navios elas vinham junto com os outros negros. Então, geralmente os negros respeitavam as negras e elas vinham nuas, porque não tinham roupa. Né? Então, era aqui onde os portugueses se sentiam no direito de tocar as partes íntimas para saber se eram rígidas ou não. As negras que fossem virgens valiam também tinham um valor um pouco mais elevado. E como eles sabiam disso, né, gente? Imagina vocês, eles faziam teste. Não, é uma coisa assim absurda. Pegavam, né, as negras, os negros também do mesmo jeito, os homens sofriam esse assédio, né? Eles eram tocados também, abriam-se a boca para fazer, como volto a falar para vocês, tá? A gente fazia esse reconhecimento da carne, porque os negros que não tivessem a carga dentária perfeita não podiam ser negros de dentro de casa, tinha que ser negros assim, para trabalhar fora das casas. Então, para trabalhar nas casas grandes, que era na casa dos senhores, tinha que ter dentes rígidos e tinha que ser as melhores escravas. Então, esse é um absurdo. Né? Então, no geral, nós vamos ter esse modelo escravista. Os portugueses vão ocupar as ilhas no Atlântico, como a gente já tinha falado no início da aula, né? São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Ilha da Madeira. E o que nos aproxima dessa galera, gente, é a língua. Nós vamos ter os mesmos traços linguísticos diferenciados, porque igual o português do Brasil, nenhum desses locais tem. Aí o aluno pergunta, professor, por que só o nosso português foi diferente? Porque o nosso português, como nós moramos num país gigantesco, os portugueses trouxeram muitos negros para cá, milhões de negros. E esses negros foram se reproduzindo ao longo dos anos entre si, como também nós tínhamos muitos nativos que também foram se reproduzindo, e também uma miscigenação, portugueses com negros, portugueses com nativos. E essa miscigenação, nós vamos ter trocas culturais, ao mesmo tempo uma inserção muito grande de línguas que não eram típico dos portugueses. Os portugueses vão aprender troncos aí, Guarani, nós vamos ter tronco Merengue, o Ierê, que é um tronco aí, típico da África. Nós vamos ter negros vindo do Mali, que traz esse tronco, né? Eles falavam lá o malês. Então, assim, troncos africanos que vão ser inseridos dentro da nossa língua portuguesa. Então, o nosso português, a forma como nós falamos, um pouco mais pausado e um pouco mais lento mesmo. Muita gente até questiona, meu Deus, como é que os portugueses falam tão rápido, e quem mora no Brasil, mesmo falando rápido, ainda dá para entender mais, porque são os nossos traços. Já quem mora na Ilha da Madeira, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, quem mora, por exemplo, em Macau, né? Essas ilhas tidas como portuguesas, né? A gente tem um tratado como um acordo da língua, que engloba os 7 países que falam a língua portuguesa, e nesses países de língua portuguesa se faz esse acordo para tentar unificar e tentar padronizar a língua. Só que no Brasil, gente, mesmo a gente assinando esse acordo, é complicado, porque o nosso português realmente é muito diferente dos outros 6 países que falam a língua portuguesa, tá? Então aí a gente encerra, né, nesse mapa português aí, Império Colonial Português, 1580, onde a gente tem as possessões portuguesas, né? Portugal, esse Império Colonial até 1580, aqui nós temos, né, o continente africano, até a possessão, Brasil, e aqui ao redor nós temos também possessões.
olha aí Angola, como uma possessão, e assim quando a gente aproxima o mapa, né, vocês estão com ele aí, vocês quando aproximam, vocês vão ver onde tem essas rotazinhas aqui, ó, são possessões portuguesas, certo? Do mais, meninos, nós vamos ficar por aqui, que já é assunto para a próxima prova, e aí vocês já aproveitem para fazer a leitura até essas páginas, tá? E a página 7 aprofunda. E vale ressaltar também que durante o processo da colonização, o Brasil foi um dos países que mais usou mão de obra escrava, e a abolição da escravidão, ela só vai ocorrer em 1888 com a assinatura, né, da Lei Áurea. E aí o aluno pergunta, professor, em 1888, a República começa em 1889, então um ano, menos de um ano antes do golpe da República, em que os militares tomam e expulsam Dom Pedro e sua família, Dom Pedro II e sua família daqui do Brasil. E quem assina a Lei Áurea vai ser justamente a Princesa Isabel, porque Dom Pedro II não estava aqui, Dom Pedro II estava fora do Brasil. Então, assim, no geral, gente, nós temos um país que o aluno precisa saber da sua história, o aluno precisa entender de fato a história do Brasil para entender a história do presente. Porque muitas das confusões que ocorrem no Brasil de hoje têm uma explicação no passado, mas não colocando a culpa nos portugueses. Tá? A gente tem que analisar uma estrutura social do qual há uma desigualdade social até hoje, principalmente envolvendo negros e brancos, e tudo isso vem de um processo de escravidão, do qual começam-se no século XVI, essa escravidão, e termina praticamente no século XIX. O Brasil vai ser o penúltimo país do mundo a abolir a escravidão. E faz a abolição da escravidão, mas os negros continuam sem ter direitos. Ou seja, eu vou abolir a escravidão, e no processo da abolição da escravidão, não de imediatamente o negro ficou livre, porque o negro não teve para onde ir, o negro não tinha sandálias para calçar, chinelos, o negro não tinha roupa, para onde é que esse negro ia? Então, muitos continuaram escravos porque eles não tinham como se alimentar. Não tinham empregos para eles, não tinham escolas, eles não tinham certidão de nascimento, então estava tudo errado, tudo foi errado, tá? Gente, vocês têm alguma dúvida até aí? Pode perguntar, quem tiver alguma dúvida pode perguntar. Não, né? Então façam a leitura até aí a página 7. Na próxima aula, se não me engano, a nossa aula é amanhã, aí a gente continua, tá bom? O conteúdo. Tem certeza que não tem mais dúvida, né? Então, tchau, meu povo. Bom dia para todos. Boas aulas aí. Tchau. Tchau.